No sul do Peru, onde o deserto parece se estender infinitamente sobre um céu de luz intensa, existe um mistério que há décadas provoca fascínio, controvérsia e perplexidade. Em meio às areias antigas da região de Ica, começaram a surgir objetos aparentemente simples, pedras escuras, lisas, muitas vezes arredondadas. À primeira vista, poderiam parecer apenas rochas comuns do deserto. No entanto, ao serem observadas mais de perto, revelavam algo absolutamente inesperado. Centenas, depois milhares de gravuras meticulosamente entalhadas na superfície dessas pedras. Desenhos complexos que pareciam representar cenas detalhadas, como se fossem registros visuais de acontecimentos muito antigos. E foi exatamente o conteúdo dessas imagens que transformou essas pedras em um dos enigmas mais intrigantes da arqueologia alternativa. As chamadas Pedras de Ica começaram a ganhar notoriedade na década de 1960, quando colecionadores locais e moradores da região passaram a reunir grandes quantidades desses artefatos encontrados nas proximidades do deserto. Algumas haviam sido descobertas em escavações rudimentares, outras teriam surgido após chuvas raras que removiam a camada superficial de areia, revelando objetos enterrados havia muito tempo. Entre os primeiros a se interessar profundamente por essas pedras estava um médico peruano chamado Javier Cabrera Darquea. Fascinado pelas gravuras, ele começou a reunir exemplares em sua coleção pessoal. Com o passar dos anos, seu acervo cresceu de forma impressionante, alcançando milhares de pedras. Mas o que realmente despertava a atenção de Cabrera e de outros observadores era o conteúdo das imagens gravadas. As cenas pareciam mostrar atividades extremamente complexas. Algumas pedras exibiam figuras humanas utilizando instrumentos que lembravam telescópios. Outras representavam mapas celestes, constelações e alinhamentos astronômicos. Em várias gravuras apareciam criaturas gigantes que lembravam dinossauros, interagindo com figuras humanas em cenas aparentemente cotidianas. Em certas pedras, as imagens pareciam representar procedimentos médicos avançados. Algumas mostravam cirurgias detalhadas, incluindo algo que lembrava transplantes de órgãos. Em outras, figuras humanas eram retratadas manipulando instrumentos que pareciam equipamentos científicos. A riqueza de detalhes dessas gravuras levou alguns pesquisadores a sugerirem que as pedras poderiam formar uma espécie de biblioteca visual antiga, um arquivo de conhecimento gravado em rocha para resistir ao tempo. Segundo essa hipótese, uma civilização muito antiga teria utilizado essas pedras como forma de registrar sua história, suas descobertas científicas e sua compreensão do mundo natural. Cada pedra funcionaria como uma página de um grande livro de pedra, capaz de sobreviver por milhares de anos, mesmo em condições extremas. Para os defensores dessa ideia, o conjunto das pedras poderia indicar a existência de um conhecimento muito mais avançado no passado do que normalmente se imagina. Alguns observadores sugeriram que as gravuras poderiam representar uma civilização pré-histórica que teria convivido com espécies hoje consideradas extintas. Outros imaginaram que essas imagens poderiam ser representações simbólicas ou mitológicas de animais antigos preservados na memória cultural de povos ancestrais. A própria quantidade de pedras também impressionava. Ao longo das décadas, milhares de exemplares foram registrados em coleções privadas e museus locais. Muitas apresentavam superfícies polidas naturalmente pelo tempo, o que indicaria grande antiguidade. Além disso, as gravuras frequentemente seguiam padrões estilísticos semelhantes, sugerindo que poderiam ter sido produzidas dentro de uma tradição artística consistente. Para alguns pesquisadores independentes, isso indicava a possibilidade de um centro cultural ou educativo onde artistas ou escribas registravam conhecimentos importantes para gerações futuras.
Mas quanto mais as pedras eram estudadas, mais o mistério se tornava complexo. Alguns especialistas levantaram dúvidas sobre a origem das gravuras. Questionavam se as pedras realmente teriam sido encontradas em contextos arqueológicos antigos ou se poderiam ter sido produzidas em períodos mais recentes. Outros argumentavam que, independentemente da data de criação, as imagens continuavam sendo intrigantes demais para serem ignoradas. Afinal, mesmo que algumas pedras fossem modernas, o volume total e a variedade de cenas sugeriam algo mais profundo, uma narrativa construída ao longo do tempo. Enquanto isso, o deserto de Ica continuava guardando seus segredos. A região já era conhecida por outros mistérios arqueológicos, como antigas culturas que floresceram ali muito antes da chegada dos impérios conhecidos da América do Sul. Civilizações que deixaram geoglifos gigantescos no solo, construções impressionantes e registros culturais que ainda estão sendo estudados. Nesse cenário de história profunda e fragmentada, as pedras de Ica passaram a ocupar um lugar singular, um conjunto de artefatos que parecia contar uma história alternativa do passado humano. Uma história onde conhecimento avançado, observação científica e compreensão do mundo natural poderiam ter existido em épocas muito mais antigas do que se costuma imaginar. Talvez as pedras sejam apenas obras curiosas de artesãos habilidosos. Talvez representem mitos gravados em rocha para preservar histórias simbólicas. Ou talvez sejam fragmentos de um conhecimento que se perdeu ao longo de milhares de anos. No silêncio do deserto peruano, essas pedras continuam existindo exatamente como foram encontradas. Silenciosas, escuras, cobertas de gravuras que parecem contar histórias de um passado quase impossível. E enquanto cada uma delas permanece ali como uma página de um livro que ninguém conseguiu ler completamente, a pergunta continua ecoando entre arqueólogos, historiadores e curiosos do mundo inteiro. Até que ponto a história da humanidade realmente está escrita? E até que ponto ela ainda permanece enterrada sob a areia do tempo?